E aí, pessoal, vamos ao nosso papo de domingo, nosso papo direto. Hoje é um tema aí de reflexão empresarial. O empresário se aposenta, o empresário fica velho, pode ficar doente, e aí? Hoje você fatura e tira um prolabore de distribuição de lucro aí de 15 mil. Vai se aposentar com 15 mil mensal ou vai começar a ter problema? Por que essa reflexão? Porque eu vejo muito problema entre empresários que não querem fazer o recolhimento de INSS através de um prolabore. Não preciso, eu pago muito imposto, governo isso, aquilo, xinga isso, e acaba às vezes tirando até um prolabore ali, que tem que tirar obrigatório, né? Tem instrução normativa da Receita Federal, que o sócio ou titular que tem atividade laboral, quer dizer, o cara que trabalha dentro da empresa, ele tem que tirar ali o prolabore e recolher o INSS de trabalho, sim. Porque existem duas formas de tirar dinheiro da empresa. O prolabore, que é o salário do teu operacional, da tua função na empresa. Você pode ser o sócio administrador, você pode ser o sócio operacional de vendas, e todos da empresa, né, que forem sócio que trabalha na empresa vai ter que tirar, ok? Mas tem um sócio investidor, né? Aquele que tá aqui o dinheiro, tá? Quero 5% do lucro nos próximos 5 anos, ele investe no negócio, ele só é um sócio investidor. Então não tem obrigação de tirar para lá porque não trabalha, ele está investindo. Existe esse sócio sim, mas nem todo mundo é, tá? E aí o sócio, né, o empresário, ele vai ficar velho. Ele vai se aposentar como, né? E a gente tem aqui algumas pesquisas, né? Vejam só, 73% dos brasileiros reduzem o padrão de vida na aposentadoria. Então, quando eu me aposento, eu reduzo a minha qualidade de vida. Por quê? Porque a minha aposentadoria ela não vai ser o mesmo valor do que eu ganho na atividade. E a gente começa a ter um outro problema, né? Porque a gente perde qualidade de vida, mas só que a gente não tem mais saúde para trabalhar. E aí eu tenho, por exemplo, uma distribuição de lucro, um prolabore de um salário mínimo, mas uma distribuição de lucro de 10 mil. E como eu não vou mais trabalhar, não vou ter distribuição de lucro, eu vou pegar uma aposentadoria de quê? De um salário mínimo? Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou ter essa velhice sem essa renda? Então, as pessoas, ela reduzem o padrão de vida porque ela não tem esse planejamento. E é bom a gente conversar sobre isso porque daqui a 10, 15 anos pode ter um problema na Previdência também. E a gente também tem que pensar sempre lá na frente. A gente não pode só pensar no hoje, né? Então a gente tem que pensar muito lá na frente. E aí a gente também pode ter uma renda passiva mensal. Você pode ter outros investimentos. Tem gente que tem prédio, aluguéis, ações, fundos imobiliários, criptomoeda, manda dinheiro para fora, etc e tal. Lembrando que filho não é uma renda passiva, né? O filho tem a vida, né? Pessoal, meu filho vai me ajudar, nem sempre, né? Então a gente tem essa questão para pensar. E vamos lá ver aqui um outro estudo, né? Estudos indicam, uma notícia que eu peguei no Estadão de Minas, né? Estudos indicam que apenas 1% dos aposentados consegue arcar com seus próprios custos. Se você for olhar na sua casa, se tiver algum aposentado, pai, mãe, tia, você vê que sempre tem alguém ajudando esses senhores, né? Porque a renda reduz 73% e apenas 1% consegue arcar com seu próprio custo. Justamente por isso que a gente está falando, né? A gente tem uma redução de produtividade, uma redução de remuneração, e a gente não planejou isso porque o imposto é caro, porque eu não quero, não sou obrigado, eu tenho a minha empresa. Você vai ficar velho, você vai ficar doente, você vai ficar diabético, você vai ficar com vários problemas, e aí você não vai ter os 10 mil de distribuição de lucro. Você não vai ter os 15 mil da receita da tua empresa, porque o da empresa é outra coisa, né? Então, você vai ter essa aposentadoria do INSS com o salário mínimo que você quis pagar para não pagar tanto imposto. E essa é a nossa reflexão, né? Veja só, aposentados no Brasil trabalhando mais por necessidade. Isso mesmo. Então, muitos aposentados trabalham a mais. Tem muitos aposentados aí que tá aposentado e tá trabalhando por fora, né, com contrato, com não sei o que, para conseguir manter a sua qualidade de vida ou comprar somente o seu remédio. E a gente tem um outro problema de aposentadoria, que a gente passa 30, 35 anos, 40 trabalhando na empresa ativamente, correndo atrás de cliente, atrás disso, é problema, é crise financeira, é funcionário, é isso, aquilo, e a gente acaba perdendo ali nosso cuidado com a saúde, né? Então, às vezes você fica sedentário, você fica obeso, você fica com os problemas de saúde, e aí você fica velho com uma aposentadoria menos
menor do que você ganhava na ativa, você fica doente, você tem um custo a mais de remédio e a gente não consegue trabalhar da mesma forma na velhice. E esse é o grande problema, né? Então a gente tem que pensar mais um pouco isso, nós empresários, né? Trocar aqui um pouco o slide, empresário, porque não é só hoje, é amanhã também. Então, vou supor, hoje a gente está tendo um retorno do nosso investimento, mas esse investimento de hoje é de ontem. É do que a gente planejou um ano atrás, 6 meses atrás. Então, lá na frente vai ser o que a gente está planejando agora, né? Tanto para a empresa, quanto para a pessoa física, quanto para a aposentadoria. E a gente tem uma briga para tirar um prolabore, né? Então, às vezes o cara, não, quer tirar prolabore, sou obrigado, me mostra a lei, tem que mostrar a lei, tem que mostrar a instituição normativa, porque o cara tá com raiva, tem que pagar imposto do SIM. Eu sei que tem um monte de coisa para pagar, mas a gente tem que usar algum benefício em cima disso para que depois a gente consiga alguma coisa, que é mais ou menos o INSS. O INSS vai quebrar, mas ainda não quebrou. Estão cogitando uma reforma trabalhista, não, uma reforma previdenciária para cobrir o rombo que tem. Tem um rombo, tem, mas é o que tem, né? E às vezes eu converso com alguns empresários, aí, não, eu vou pagar isso não, vou fazer uma privada. Aí daqui a 6 meses eu ligo, pô, cara, beleza? E aquela previdência privada que tu fez aí, me passa aí que acho que vou atualizar o meu. O cara não fez, e não vai fazer. Não fez, não vai fazer, vai dizer que vai fazer para fingir até para ele mesmo. E vai ficar velho. E vai ter uma aposentadoria de como, né? Apenas o pessoal do Fato R, né? Dentistas, médicos, que a gente usa esse custo de folha de pagamento de INSS para reduzir o imposto. Então, esse pessoal estão aí mais ou menos, possivelmente, né? E aí eu sempre bato até nessa tecla, né? Que reserva de caixa. Pô, reserva de caixa. Uma simples reserva de caixa para pagar o 13º dos funcionários, pagar uma rescisão do funcionário, deu um problema de queda de luz, deu um incêndio, alguma coisa, e as pessoas não têm reserva de caixa para cobrir perdas. A gente viu aí na 2019, 2020, na pandemia, empresas fechando. Se fechasse 2 dias, falia a empresa, porque não tinha caixa. Não tinha caixa para 1 mês, para 2, para 3, para 4, não tinha caixa para perder a metade do faturamento. E aí a pessoa não tem uma reserva de caixa, como é que eu vou ter um planejamento para minha previdência ou para minha aposentadoria de 20 anos? Se eu não tenho para cobrir uma perda de hoje, como é que eu vou ter uma perda para daqui a 15, 20, 30 anos? E é uma coisa que a gente tem que refletir bastante, né? Vai trabalhar até morrer? Será que a gente vai conseguir a mesma produtividade, idosos, com 65, com 70 anos? Então, empresário se aposenta, sim, mas a gente tem que planejar nossa aposentadoria. Então fica aqui nossa reflexão para que, sim, um pouco a mais de INSS, um pouco a mais de recolhimento de INSS para ter os benefícios. Por favor, vou pagar o mínimo, mas vou ter a minha previdência privada, ótimo. Vou pagar o mínimo, mas tem outros investimentos, ótimo. Mas tenha, não invente, não crie na cabeça que você vai ter, que eu vou fazer, esse vou fazer passa 1, 2, 5, 10, 15 anos, você não fez, ficou velho, sem aposentadoria. A empresa ou tu vende ou tu passa para os teus herdeiros, nem sempre os herdeiros conseguem arcar. E aí começam os outros problemas, que são o problema sucessório de empresa. Mas empresário se aposenta, fica velho, e a sua aposentadoria? Pense um pouco sobre isso. Esse é o nosso papo direto aqui de domingo, tá? Um pouco de reflexão. Esse vídeo também vai ficar aqui no canal do YouTube, até para os nossos clientes, vai ter uma reflexão sobre isso, tá bom? Espero você no próximo domingo. Um forte abraço, até a próxima.